Com certeza, o tema que vocês mais me pedem aqui no canal é um resumo de tudo o que aconteceu com os principais personagens das Crônicas de Gelo e Fogo, do primeiro livro até o último, já num espírito de preparação e resumo para o que a gente vai ver desses personagens lá em Os Ventos do Inverno. E finalmente eu resolvi atender esse pedido de vocês, começando a resumir a jornada do Stannis Baratheon, o único e verdadeiro rei dos Sete Reinos, como ele mesmo se declara. Então, no vídeo de hoje eu vou trazer um resumo com toda a jornada do Stannis, do primeiro livro em que ele aparece, A Fúria dos Reis, até o seu momento atual lá no quinto livro, A Dança dos Dragões, compilando todos os principais eventos do personagem e analisando alguns pontos aqui e ali conforme for conveniente. E se você curtiu essa ideia e quer que eu traga mais vídeos desse estilo com os outros personagens das crônicas, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, porque hoje a gente vai rápido direto pro vídeo. Então eu sou o TH Magaldi e vem comigo. A Guerra dos Tronos. Bom, e como a maior parte de vocês já sabe, o Stannis não aparece dentro do primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo. Durante os eventos da Guerra dos Tronos, o Stannis está lá em Pedra do Dragão, basicamente vivendo um isolamento estratégico. Isso porque o Stannis estava trabalhando junto com o Jon Arryn para investigar a legitimidade dos filhos do Robert com a Cersei. E a verdade é que os dois estavam muito próximos de descobrir o fato dos filhos da Cersei serem bastardos, né? E talvez até estivessem próximos de provar isso pro Robert. E foi aí que o Jon Arryn morreu de modo repentino, e o Stannis sacou na hora que tinha sido um assassinato, tanto que ele rapidamente arrumou suas malinhas e foi para a Pedra do Dragão, onde ele estaria mais seguro. Por isso o Stannis não aparece no primeiro livro, mas ele é muito citado, especialmente pelo Ned Stark, que estranha a ausência do Stannis lá em Porto Real, e como o Ned Stark tinha essa posição de mão do rei, ele até enviou uma carta convocando o Stannis para Porto Real para que ele reassumisse a sua função lá na cidade como mestre dos navios, cargo que ele tinha dentro do pequeno conselho do rei Robert. E o principal motivo do estranhamento do Ned Stark, do fato do Stannis não estar na cidade, é que o Stannis era um cara muito inflexível e extremamente devoto ao seu dever. Inclusive, uma das melhores descrições que a gente tem sobre a personalidade do Stannis vem do Donal Noye, um membro da Patrulha da Noite que, antes de ir para a muralha, tinha atuado por anos como ferreiro dos Baratheon. No segundo livro, o Donal Noye fala para o Jon Snow o seguinte, abre aspas, Robb será um bom rei, Jon afirmou com sinceridade. Será? O ferreiro olhou com franqueza. Espero que sim, rapaz. Mas em outra época, posso ter dito o mesmo de Robert. Dizem que forjou para ele o martelo de guerra. Jon recordou. Sim, era seu homem, o homem dos Baratheon, ferreiro e armeiro em Ponta Tempestade, até perder o braço. Tenho idade suficiente para me lembrar de Lord Steffon, antes de o mar levá-lo, e conheço aqueles 3 filhos dele desde que receberam seus nomes. E lhe digo o seguinte, Robert nunca mais voltou a ser o mesmo depois de colocar aquela coroa na cabeça. Alguns homens são como espadas, feitos para lutar, pendure-os e enferrujam. E os irmãos? Jon quis saber. O armeiro refletiu por um momento. Robert era verdadeiro aço. Stannis é ferro puro, negro, duro e forte. É verdade, mas quebradiço, como acontece com o ferro. Quebrará antes de dobrar. E Renly, esse é cobre, claro e brilhante, bonito de ver, mas no fim das contas, sem grande valor. Fecha aspas. Ou seja, essa descrição do Stannis como ferro faz muito sentido dentro da história. Assim como o metal é. O Stannis é imponente, forte e resistente, mas também uma pessoa pouco maleável, moralista e que está disposta a levar as coisas até a última consequência, preferindo quebrar do que se dobrar. E bom, de qualquer jeito, o Stannis ficou todo o primeiro livro isolado em Pedra do Dragão, reunindo forças e se preparando para uma possível guerra pela posse do Trono de Ferro. E aqui vale citar que existe ainda mais um motivo para o Stannis ter abandonado Porto Real rapidamente. Ele ficou muito ofendido pelo fato do Robert ter nomeado o Ned Stark como mão do rei e não ele, o seu próprio irmão. Porque, como Donal Noye diz, o Stannis é um cara pouco maleável
E, como esse tipo de pessoa costuma ser, na verdade, o Stannis se ofende bastante fácil. Na verdade, durante toda a sua vida, ele nunca teve um bom relacionamento com o Robert, que sempre foi o oposto dele em personalidade. E ele sempre viu com muito ressentimento essa preferência que o Robert tinha pelo Ned. Tanto o relacionamento deles sempre foi muito mais próximo, né? O Stannis até fala em determinado momento que o Ned Stark era o verdadeiro irmão do Robert, né? Eles não eram irmãos de verdade. E uma das coisas que piorou o relacionamento entre o Stannis e o Robert foi o fato de que o Robert mandou o Stannis tomar posse de Pedra do Dragão quando ele se tornou rei, deixando Ponta Tempestade, o castelo mais importante, mais rico das Terras da Tempestade, nas mãos do Renly, que era o irmão mais novo dos dois. Mas a verdade é que, provavelmente, o Robert mandou o Stannis ficar com Pedra do Dragão porque, no momento que ele foi coroado, ele considerava o Stannis como seu herdeiro naquele momento, né, antes dele ter filhos. Era costume Targaryen que o herdeiro ficasse com Pedra do Dragão, então o Robert meio que quis manter essa tradição nomeando o Stannis. Mas os dois irmãos tinham vários problemas de comunicação, então o Robert nunca explicou direito isso pro Stannis, que aceitou a posição como uma desonra e um favorecimento indevido pro Renly. E isso é importante de comentar porque, eventualmente, ter a posse de Ponta Tempestade favoreceu de fato o Renly para que ele se declarasse rei, já que ele tinha diversos vassalos, muito apoio militar e terras mais ricas. Então o Stannis acabou ficando bem limitado aos vassalos de Pedra do Dragão, que eles chamam também de vassalos do Mar Estreito, com números bem menores, né, e bem menos influentes. Por conta disso, a campanha militar do Stannis pelo Trono de Ferro é muito guiada pela crença dele de ser de fato o legítimo herdeiro do Robert, já que os filhos do Robert são bastardos, mas ele também luta para compensar esse sentimento de injustiça que ele sempre teve em relação à família dele. Porque ele sente que o Robert sempre desdenhou dele e agora ele quer tomar as coisas pelas quais ele acredita que tem direito. Então tem uma motivação de dever, mas também tem uma motivação pessoal muito forte dentro do personagem. 2. A Fúria dos Reis. Bom, e por mais que o Stannis seja um personagem principal das crônicas, ele tem uma característica curiosa. Ele não é um personagem com ponto de vista. Ou seja, a gente não acompanha a história do próprio Stannis através da visão dele, e sim através das pessoas que estão ao redor dele, assim como acontecia com o Robb Stark. Sendo assim, é exatamente dessa forma que o segundo livro, A Fúria dos Reis, se inicia, com o prólogo sendo narrado pelo Crescent, o mestre de Pedra do Dragão, que está muito preocupado com as decisões recentes do Stannis Baratheon. Isso porque, embora o mestre apoie a campanha do Stannis para se tornar rei, ele acredita que seria melhor que o Stannis se aliasse ou ao Robb Stark ou a Lysa Arryn, para que ele tivesse mais chances de vencer os Lannisters. Mas essa ideia é rapidamente rejeitada pelo restante do pequeno conselho do Stannis. E para piorar ainda mais as coisas, o Stannis também acabou de rejeitar a fé do Sete e aceitou o Deus Vermelho de Essos, o R'hllor, como seu novo senhor, tudo influenciado pela Melisandre, a sacerdotisa vermelha de Ashai das Sombras. A presença da Melisandre lá em Pedra do Dragão é o que mais incomoda o mestre Crescent, inclusive, que acredita que o Stannis está sendo levado por um caminho sombrio e está sendo seduzido por mentiras dela. Até porque a Melisandre afirma que o Stannis é o Azor Ahai renascido, o verdadeiro campeão do Senhor da Luz, algo que o Crescent não parece nem acreditar e nem concordar muito. E no prólogo, o mestre Crescent acaba morrendo justamente após tentar envenenar a Melisandre e a si mesmo numa tentativa de livrar o Stannis da presença dela. Porém, a tentativa dá errado, já que a Melisandre tem as magias sinistríssimas de R'hllor que protegem a sacerdotisa e apenas o mestre vai de arrasta pra cima. Porém, essa conversão ao R'hllor não incomodou apenas o mestre Crescent. De modo geral, todos os seguidores do Stannis ficaram divididos entre duas facções: os homens do rei, que permaneceram fiéis ao Sete, e os homens da rainha, que se converteram ao Senhor da Luz. Ah, e eles se chamam assim de homens da rainha porque a esposa do Stannis, a rainha Selais, foi a primeira na família a se converter ao R'hllor e apresentou inclusive a Melisandre ao Stannis. E aqui também vale citar que o restante da família do Stannis é composto pela sua filha e herdeira, a princesa Shireen, que é uma garotinha bem doce e ainda bem nova, que tem o rosto marcado pelo escama gris, que atacou ela durante a infância, mas que a princípio eles conseguiram conter a doença, mas não antes da doença deixar uma marca no rosto dela. Então é bem triste porque eles sempre descrevem ela como uma garotinha feia e tal,
né, só porque ela tem a escama gris ali no rosto. E bom, no segundo livro, o grande problema do Stannis é o Renly. Isso porque, como eu mencionei, o Renly se declarou rei e por ter domínio sobre as Terras da Tempestade, ele levou a maior parte dos vassalos da região pro lado dele. Além disso, o Renly também tinha apoio dos Tyrell, que eram fortes aliados ali para a candidatura dele como rei de Westeros. E lembrando que o Renly, de todos os 5 reis ali da guerra, ele é o único que não tem argumento nenhum para se declarar rei, né? Ele faz só porque ele quer, porque ele acha legal e porque ele tem apoio suficiente para isso. E sem ter o apoio das casas vassalas à Ponta Tempestade, as forças do Stannis eram compostas por poucas casas dos senhores do Mar Estreito e por mercenários lisenos, o que com certeza não compunha um grupo forte o suficiente para que o Stannis pudesse bater de frente contra os Lannisters ou contra o próprio Renly, que tinham ao seu lado, né, exércitos muito mais numerosos e poderosos. E como o Stannis poderia superar isso? Bom, é aí que entra a questão da conversão dele, porque a Melisandre convenceu o rei de que se ele se convertesse ao Senhor da Luz, o Renly seria morto e os seus apoiadores passariam para o próprio Stannis. Por isso, em A Fúria dos Reis, o Stannis faz 2 coisas. Primeiro, ele envia diversas cartas para os senhores do reino, informando sobre a sua candidatura como rei e falando sobre a bastardia dos filhos do Robert e sobre os incestos da Cersei. E depois ele parte para a Ponta Tempestade numa tentativa de cercar o castelo e subjugar o Renly. E aqui vale comentar que essa tentativa do Stannis de propagar a verdade, né, sobre a bastardia dos filhos do Robert e sobre os incestos da Cersei através de cartas não deu certo, porque os Lannisters fizeram a mesma coisa. Eles divulgaram várias cartas, na verdade repudiando o Stannis e tentando difamar ele, falando coisas maldosas, como dizendo que a filha dele era ilegítima e dizendo que a rainha Celais se deitava com o bobo da corte, que era o cara malhada. Então falando um monte de coisas do Stannis, basicamente usando uma estratégia muito suja, né? Tipo, desviando a intenção, jogando um monte de ofensas pra cima do Stannis, né? E como o Stannis era um cara muito inflexível, ele não era muito popular. Então a galera simplesmente preferiu acreditar na versão dos Lannisters, que também tinham mais dinheiro, né, para espalhar a mensagem e por aí vai. Bom, e inicialmente, quando Stannis chega lá em Ponta Tempestade, ele tenta negociar com Renly, oferecendo que o seu irmão se tornaria o seu herdeiro, além de ter um lugar cativo no seu pequeno conselho. Mas o Renly tinha toda a vantagem numérica naquele momento e recusou a proposta, preferindo ir para o combate. Porém, na noite antes da batalha acontecer, a Melisandre finalmente usou as suas magias e enviou uma sombra para o acampamento inimigo, que matou o Renly, na frente inclusive da Brienne de Tarth, que jurou para todo sempre que ela se vingaria do Stannis porque a sombra tinha o rosto dele. E com a morte do seu jovem rei, a maior parte dos apoiadores do Renly de fato passaram para o Stannis, já que, de certa forma, legitimamente o Stannis que era o suzerano deles ali nas Terras da Tempestade, ele é o irmão mais velho. Enquanto isso, os Tyrell voltaram para Campina com o rabinho entre as pernas. O único que não quis se render ao Stannis foi o Sir Courtenay Penrose, que era o castelão de Ponta Tempestade e que se recusou a entregar o castelo para o Stannis. Ele fez isso porque lá vivia o Edric Storm, um dos bastardos do rei Robert, que era muito querido pela guarnição do castelo. O Penrose até ofereceu resolver a situação num combate singular contra o próprio Stannis, ou seja, num X1, mas o Stannis recusou porque mais uma vez ele pretendia usar a magia. Então ele ordenou que o Davos levasse a Melisandre para debaixo das muralhas do castelo e a sacerdotisa pariu uma nova sombra que deu cabo do Penrose. E então o restante da guarnição rendeu a fortaleza para o Stannis, que agora tinha o caminho livre para atacar Porto Real. E de fato é isso que acontece na parte final do segundo livro, a Batalha do Água Negra. O Stannis se aproveitou que os Lannisters estavam lidando com Robb Stark no norte e atacou a capital do reino, se aproveitando também da sua superioridade numérica e da sua frota naval mais poderosa. Ou seja, percebam que vencer o Renly foi fundamental para virar o jogo para o Stannis mesmo. E a Batalha do Água Negra deveria ser uma vitória rápida e decisiva para o Stannis, se não fosse a genialidade de Tyrion Lannister, que servia como mão do rei na época e preparou uma forte defesa contra o Stannis. O Tyrion usou fogo vivo para queimar os navios e construiu uma enorme corrente de aço durante todo um ano para que ela fosse posta na baía e prendesse a frota do Stannis no meio do fogo. E isso deu muito certo. Ainda assim, a luta tinha sido muito dura e o Stannis poderia ter vencido. Mas as defesas do Tyrion ganharam tempo para que os Lannisters chegassem com um exército de reforço liderados pelo próprio Lord Tywin Lannister, junto de uma nova aliança com os Tyrell. O Stannis então foi decisivamente
definitivamente derrotado, com a batalha acabando com a maior parte das suas forças e se tornando a batalha mais importante da Guerra dos Cinco Reis. Isso porque, além das baixas pesadas pro lado dos Stannis, a vitória dos Lannisters nessa batalha também atrapalhou muito os planos dos Stark. Porque caso os Lannisters tivessem perdido Porto Real, eles precisariam focar muito mais a sua atenção ao sul, o que daria espaço para o Robb consolidar sua posição como Rei do Norte e Rei do Tridente. Mas por outro lado, a vitória dos Lannisters acabou fortalecendo ainda mais o Joffrey no Torno de Ferro, acrescentando os Tyrell dentro da aliança e quase que eliminando completamente a ameaça do Stannis. Isso porque o Stannis levou cerca de 21 mil homens para lutar na Água Negra, mas apenas 2 mil deles sobreviveram e conseguiram retornar para a Pedra do Dragão. Além disso, Stannis perdeu cerca de 47 lords, que eram basicamente os líderes do exército dele, e mais de 600 cavaleiros morreram também durante a batalha, além de cerca de 200 navios da sua frota que foram destruídos. E a título de comparação, do lado dos Lannisters, apenas cerca de 1.600 homens morreram. E a única baixa do Trono de Ferro foi ter perdido boa parte da sua frota também, que foi usada como isca pelo Tyrion para justamente atrair os navios do Stannis. Mas naquele momento isso não era tão importante para os Lannisters, então foi meio que uma vitória completa. Sendo assim, essa derrota foi muito pesada para o nosso único e verdadeiro rei, que voltou para a Pedra do Dragão também com o rabinho entre as pernas e precisando bolar desesperadamente uma nova estratégia. 3. A Tormenta de Espadas. Bom, já no terceiro livro, o Stannis volta para a Pedra do Dragão com o exército quebrado e tomado pelo derrotismo. Os senhores que seguiram ele ainda mantinham apoio para o Stannis, mas estavam desesperados por uma solução para resolver aquela campanha militar pavorosa que eles estavam tendo. Tanto que o próprio Lord Alliser Florent, que era a mão do rei Stannis, tentou fazer um acordo em segredo com os Lannisters, oferecendo uma paz a custo da princesa Shireen ser enviada como refém para os Lannisters, o que fez com que o Stannis precisasse prender ele. E isso só aumentou o desespero por parte dos apoiadores do rei. Para combater esse espírito de derrotismo, o Stannis considerou atacar a Ilha da Garra, que pertencia à casa Celtigar, porque o seu Lorde tinha dobrado o joelho para o Joffrey após a batalha, assim como vários outros vassalos das Terras da Tempestade tinham feito também. A ideia do Stannis era simplesmente passar a ilha pela espada, como eles falam no livro, que é apenas um eufemismo para matar todo mundo. E a única pessoa que discordou do Stannis e falou a verdade na cara dele foi o contrabandista Davos Seaworth. Isso porque o Davos era um antigo amigo do Stannis, que tinha salvado a vida dele e dos seus homens anos atrás, durante a rebelião do Robert, quando ele traficou cebolas para dentro de Ponta Tempestade, apesar do castelo estar sob um cerco dos Tyrell, que apoiavam os Targaryen durante a rebelião, e mantiveram um cerco ali em Ponta Tempestade durante basicamente toda a rebelião do Robert. E quem sobreviveu, quem resistiu a esse cerco foi o Stannis, ele que liderou ali a defesa do castelo. E por conta dessa ajuda, o Davos tinha ganhado a lealdade do Stannis, que apesar de valorizar esse novo companheiro, havia amputado parte dos seus dedos como punição pelos anos de criminoso que o Davos tinha tido. Mais uma vez a prova da moralidade e da inflexibilidade do Stannis para com todo mundo. Enfim, de qualquer jeito, o Davos agora se mostrava mais uma vez um companheiro sábio e leal ao Stannis. E por isso o rei acaba colocando o Davos na posição de mão do rei, como recompensa pelo ex-contrabandista ser tão leal e também tão honesto com ele. Porém, apenas ter a amizade do Davos não poderia trazer uma solução para a terrível situação que estava a campanha militar do Stannis. Por isso, mais uma vez, o rei se voltou para a magia para buscar soluções. E por isso, usando o sangue do bastardo Edric Storm, a Melisandre queimou 3 sanguessugas, exigindo das chamas as mortes do Joffrey, do Robb Stark e do Balon Greyjoy, os outros 3 reis remanescentes da guerra. E como sabemos, de fato, os 3 reis eventualmente morreram, embora ainda reste dúvida se foi uma coincidência ou se foi de fato por conta desse ritual. De qualquer jeito, essas 3 mortes serviram para que a Melisandre convencesse o Stannis a entregar o Edric Storm para servir como sacrifício nas chamas, porque ela dizia que ele tinha sangue de rei e sangue de rei tem poder. Segundo ela, ao queimar o garoto, ela poderia acordar dragões de pedra para que eles vencessem a guerra pro lado do Stannis. E ele estava realmente muito perto de concordar com isso.
Porém, mais uma vez, havia um Davos pelo caminho. Sabendo dos planos da sacerdotisa e discordando abertamente, o Davos consegue contrabandear o garoto para fora de Pedra do Dragão e acaba salvando sua vida. Por fim, também é o Davos que fala para o Stannis sobre a ameaça do Mance Rayder, após ele próprio ter lido uma carta que veio da Patrulha da Noite e que pedia auxílio de todos os reis para que eles pudessem enfrentar os selvagens. E de fato, o Stannis percebe que, como rei, o seu maior dever era manter o reino a salvo. E por isso ele parte para o norte para enfrentar o exército do povo livre. Mas vale mencionar aqui que, estrategicamente, também fazia certo sentido para o Stannis ir para o norte, apesar de parecer um pouco aleatório, se a gente considerar que o objetivo dele era ter o Trono de Ferro, e não o norte ou a muralha. Mas isso fazia sentido porque ir para o norte dava um novo objetivo para o exército do Stannis, que nesse momento precisava muito de uma nova motivação. E também o sul estava muito bem consolidado naquele momento, mas o norte não, especialmente após o Casamento Vermelho. Lá estava basicamente uma bagunça, com os Bolton tentando reassumir depois de milênios, o posto que era dos Stark. Ou seja, era um dos pontos mais vulneráveis do reino para que o Stannis pudesse reiniciar sua ofensiva militar. E é justamente isso que ele faz. No final do terceiro livro, o Stannis chega a tempo para encerrar a Batalha de Castelo Negro, quando a Patrulha da Noite já estava prestes a se render para o Mance Rayder após diversas noites de ataques consecutivos. O Stannis e os seus cavaleiros massacraram o povo livre e basicamente ocuparam a patrulha, enquanto o rei tentava negociar tanto com os patrulheiros quanto com o povo livre numa tentativa de bolar a melhor estratégia para ele conseguir tomar o norte. Dentro disso, uma das coisas que o Stannis fez nesse livro foi oferecer a legitimidade ao Jon Snow, concedendo ele a posse de Winterfell para que ele, o Jon, dobrasse o joelho e se unisse à causa do Stannis, e assim fosse um Stark liderando ali do lado do Stannis para que ele pudesse retomar o norte. E é óbvio que o Jon ficou muito tentado e chegou muito perto de aceitar a proposta, se não fosse o plano do Sam Tarly, que conseguiu angariar votos o suficiente para eleger o Jon o novo senhor comandante da patrulha. E assim o Jon resolveu cumprir o seu dever e ficar na muralha. E sem ter um Stark para ajudar ele na reivindicação do norte, o Stannis acaba permanecendo na muralha durante o final desse livro, enviando cartas para os senhores nortenhos, exigindo a fidelidade deles, mas já sabendo que as coisas estavam ficando mais complicadas do que ele achava inicialmente, e que retomar o norte seria talvez tão difícil quanto retomar o Trono de Ferro. 4. O Festim dos Corvos. Bom, o Stannis não aparece no quarto livro das crônicas, porque o quarto livro foca apenas nos arcos de personagens no sul do Gargalo de Westeros e nos personagens que estão em Bravos. Ou seja, nesse livro a gente não tem as narrativas do Jon Snow, da Daenerys, do Tyrion e também do Stannis. Mas a gente acaba sabendo um pouco sobre as movimentações relacionadas ao rei Stannis através de outros personagens. Por exemplo, é durante o Festim dos Corvos que a gente descobre que basicamente o Stannis só recebeu silêncio ou recusa dos Senhores do Norte em relação às cartas que ele enviou solicitando apoio. Com destaque para a jovem senhora Lyanna Mormont, da Ilha dos Ursos, que respondeu que, abre aspas, a Ilha dos Ursos não conhece nenhum rei além do Rei do Norte, cujo nome é Stark. Fecha aspas. O que é uma das respostas mais fodas que ela poderia ter dado pro Stannis. Essa recusa dela só aparece no quinto livro, mas já vale citar aqui porque tá dentro desse contexto aí das cartas que o Stannis enviou. E por fim, os únicos nortenhos que aceitaram dobrar o joelho pro Stannis são o Mors Amber, que naquele momento liderava uma parte da Casa Amber, e o Arnulf Karstark, que era o castelão de Carhold, que também estava disputando ali na região para assumir a liderança da família. E ele acha que se aliar com o Stannis poderia favorecer ele, então supostamente ele também dobra o joelho pro Stannis. 5. A Dança dos Dragões. Bom, e no quinto livro nós voltamos a ter o ponto de vista dos personagens ao redor do rei Stannis. Em especial o da Melisandre, que passa a narrar a história a partir daqui também. Ainda na muralha, o único e verdadeiro rei envia o Davos para Porto Branco, o que é mais próximo de uma cidade ali no norte, numa missão de conquistar a lealdade do Lord Wyman Manderly, que não era um cara muito fiel aos Bolton e também não gostava da presença dos Frey em Winterfell. Então talvez fosse um cara que pudesse ser convencido a passar pro lado do Stannis. Além disso, o Stannis também dá um ultimato aos selvagens.
Ele oferece que eles dobrem o joelho para ele e possam viver nas terras da Patrulha da Noite, ou se eles se recusassem, eles voltariam para o norte da muralha para encarar os outros mais uma vez. E o livro diz que 9 entre cada 10 pessoas do povo livre aceitaram dobrar o joelho para o Stannis com medo dessa ameaça dos outros e não querendo voltar para enfrentar o inverno mais uma vez. O único membro do povo livre que não ganhou anistia foi o Mance Rayder, que o Stannis condenou à morte na fogueira porque antigamente o Mace havia sido um irmão juramentado da patrulha e portanto ele tinha desertado e merecia morrer. O Stannis condenou o Mance à morte, mas na verdade quem foi queimado foi o Camisa de Chocalho, um outro selvagem trocado pela Melisandre após ela ter feito um esquema ali em segredo com o Jon Snow. Enfim, apesar do sucesso do Stannis em vencer o povo livre, que não era grande coisa, ele ainda precisava se voltar para enfrentar os Bolton. Até porque naquele momento o Trono de Ferro e os Lannister já tinham consolidado a vitória deles na Guerra dos Cinco Reis. Então a única esperança do Stannis era retomar o norte e a partir daí dar uma reacendida e reiniciar a guerra. Porém, tentar tomar o norte em pleno início de inverno seria uma tarefa árdua e ardilosa. Tanto que um dos seus apoiadores, o Arnulf Karstark, aconselhou Stannis a marchar direto para Forte do Pavor, a sede da Casa Bolton, que estava com a guarnição enfraquecida, já que o Ramsay Bolton tinha levado as suas tropas para recuperar Fosso Cailin, que estava na posse dos Nascidos de Ferro. E felizmente para o Stannis, o Jon Snow aconselhou o rei a não seguir por esse caminho, já que tomar Forte do Pavor seria uma tarefa bastante arriscada. E a verdade é que o Arnulf Karstark sabia disso e estava apenas preparando uma armadilha para o Stannis, pois ele já tinha secretamente traído o rei e se aliado aos Bolton. O Jon, no entanto, oferece outro caminho para o Stannis, sugerindo que o rei marchasse para a Mata de Lobos e atacasse Bosque Profundo, que naquele momento estava sob o controle da Asha Greyjoy e dos Nascidos de Ferro. O Jon também diz para o Stannis que ele poderia aumentar os seus exércitos se conseguisse convencer os clãs das Montanhas Nortenhos a se juntar à sua causa, já que os clãs eram muito chegados nos Starks e ficariam lisonjeados em receber um rei na sua região. E assim, Stannis Baratheon decide que é hora de partir de Castelo Negro, deixando na muralha a sua filha Shireen, a Melisandre e a Rainha Selaise e mais um punhado de homens para proteger elas. Seguindo o conselho do Jon Snow, o rei segue para conseguir o apoio dos clãs das montanhas e depois marcha para Bosque Profundo, onde derrota os Nascidos de Ferro, devolvendo a região para Casa Glover e capturando alguns reféns importantes, como a própria Asha Greyjoy. Após tantas derrotas e infortúnios, essa vitória em Bosque Profundo serviu para aumentar a moral das tropas do Stannis, que também acabou ganhando reforços vindos da Casa Glover e da Casa Mormont, que finalmente cedeu e resolveu apoiar o rei. Mas como não existe almoço grátis, o apoio dos nortenhos também veio com um preço, já que eles exigiam que o Stannis marchasse diretamente para Winterfell no objetivo de resgatar a Arya Stark, que estava sendo obrigada a se casar com o Ramsay Bolton para legitimar a posse de Winterfell pelos Bolton. O Stannis acaba cedendo para essa pressão, mas a marcha para Winterfell é desastrosa, porque logo o Stannis descobre o que o Napoleão e o Hitler já descobriram no nosso mundo real, que marchar para um país gelado no meio do inverno é dureza. Assim, diversos homens e cavalos das tropas do Stannis começam a morrer nesse processo de marcha forçada, tanto que o próprio rei se vê obrigado a parar numa pequena vila a cerca de 3 dias de viagem de Winterfell, presos durante uma grande nevasca. E a única coisa boa que aconteceu pro Stannis em meio a esse perrengue do inverno foi que o Jon Snow conseguiu descobrir, através da Alice Karstark, que os Karstark, de modo geral, pretendiam trair o Stannis, o que deu uma pequena vantagem para o rei de descobrir inimigos infiltrados. Além disso, o Mors Amber tinha conseguido adiantar suas tropas e criado diversas armadilhas ao redor de Winterfell, atrapalhando um pouco a vida dos Bolton e dos Frey. Porém, essas eram quase que as únicas vantagens do rei Stannis, que agora tinha poucas tropas e estava no meio de uma nevasca preso ali naquela vila. Por fim, no finalzinho do 5º livro, um Theon Greyjoy estrupiado chega no acampamento de Stannis, junto da falsa Arya Stark, que na verdade era a Jeyne Poole disfarçada, ambos fugindo de Winterfell e das garras do Ramsay Bolton. 6. Os Ventos do Inverno. Bom, e apesar do 6º livro ainda não ter saído, as informações sobre o Stannis não param em A Dança dos Dragões.
Isso porque, nesses 12 anos de espera pelo 6º livro das crônicas, cerca de 11 capítulos de Os Ventos do Inverno já foram liberados. Eu, inclusive, tenho um vídeo explicando cada um desses capítulos para vocês, que eu vou deixar aqui no card. E alguns desses capítulos são pontos de vista da Asha Greyjoy e do Theon Greyjoy, e revelam um pouco de como Stannis está nesse momento de conflito, já que ambos os irmãos são prisioneiros do rei. É através dos olhos dos Greyjoy que a gente vê o Stannis isolado nessa pequena vila próxima ao Winterfell, se preparando para um ataque dos Frey, que foram enviados como uma vanguarda pelos Bolton. Isso porque, enquanto Stannis marchava pela nevasca em uma situação cada vez mais precária, os seus inimigos também sofriam presos no Winterfell. Os Bolton, os Frey e diversas outras casas nortenhas tinham comparecido ao castelo para acompanhar justamente o casamento do Ramsay com a Jane Paul, que estava fingindo ser a Arya Stark. Porém, com a chegada da nevasca, todo mundo ficou preso no castelo, e as provisões começavam a acabar, além de que os lords nortenhos não gostavam da presença dos Frey no castelo, por conta das traições envolvendo o casamento vermelho. Inclusive, ninguém gosta dos Frey, eles são os grandes vira-latas de Westeros. Assim, a cada dia que se passava, as tensões no castelo aumentavam, tanto que Roose Bolton eventualmente acaba decidindo enviar os Frey embora, numa vanguarda, para enfrentar as forças do Stannis antes que ele pudesse cercar o castelo. Na verdade, era só uma premissa para expulsar os Frey, de Winterfell. A vanguarda dos Frey tem cerca de 2.000 homens e é liderada pelo Roostem Frey, que não é um líder militar mais competente do mundo. Além disso, após negociar com Jon Snow, o banqueiro de Bravos, o Tycho Nestores, acaba chegando no acampamento para falar com o Stannis. Os dois acabam fazendo uma negociação e o Stannis contrata um empréstimo do Banco de Ferro de Bravos. Com isso, ele envia o Justin Massey para escoltar a falsa Arya até a muralha e depois ordena que o Massey vá até Essos para contratar mercenários para auxiliar na sua causa. O rei deixa bem claro que, se ele morresse na batalha contra os Bolton ou contra os Frey, os seus exércitos mercenários deveriam manter viva a causa dele para tentar colocar Shireen no trono de ferro. Por fim, o plano do Stannis é executar o Theon Greyjoy como traidor, por ele ter supostamente matado o Bran e o Rickon Stark quando ele tinha tomado o Winterfell. Para o Stannis, isso pode ser uma oportunidade de fazer um sacrifício para o Senhor da Luz e, ao mesmo tempo, agradar os lords nortenhos que querem justiça pelas crianças Starks, que no livro todo mundo acha que elas estão mortas. Enfim, e o que vai acontecer com Stannis a partir disso em Os Ventos do Inverno? Bom, existe uma teoria muito famosa que explica como Stannis pode usar o gelo para vencer essa vanguarda dos Frey. E eu já falei tudo sobre isso num vídeo que eu vou deixar aqui no card, chamado de A Batalha do Gelo. É muito provável que o Stannis realmente consiga derrotar os Frey, já que ele talvez use algumas estratégias para obter a vantagem. Mas depois disso, a gente fica num limbo sem ter novas informações para saber como que o Stannis vai progredir. Se ele vai realmente conseguir avançar e cercar o castelo, se vai acontecer algo com ele como foi na série, dele ser completamente derrotado pelos Bolton, ou se o Jon Snow ou a Sansa vão chegar com apoio para ele, ou se o Davos vai conseguir, o apoio dos Manderly ao trazer o menino Rickon, que tá lá em Skagos. Enfim, é difícil saber o que vai acontecer com o Stannis nos Ventos do Inverno. Mas no mais, é isso, pessoal. É isso que a gente tem da história do Stannis Baratheon, do primeiro livro, A Guerra dos Tronos, até o que já foi liberado de Os Ventos do Inverno. Eu espero que esse resumo tenha ajudado vocês a relembrarem um pouco da jornada do rei. E se eu esqueci de alguma situação ou de algum evento importante da história dele, já complementem aí nos comentários, por favor. E também fiquem de olho na aba comunidade do canal, que eu vou colocar lá a enquete para que vocês escolham qual vai ser o próximo personagem das crônicas que eu devo resumir a trajetória dos livros aqui no canal. Mas é isso, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal se não forem inscritos. E eu vejo vocês no próximo vídeo também. Valeu, falou e até mais.